Massa FM 15 para as 4 agora, curtindo a nossa tarde, quinta-feira linda e maravilhosa. Sim, linda e maravilhosa, tá chovendo, mas não tem problema. Gratidão por este momento, por agora. Por falar em gratidão, por agora, por este momento, gente. Um momento bem especial aqui no Estúdio da Massa. Eu tô aqui com a Charlene Amarante, terapeuta de alma musical e dançante, professora também, e a Maria Cristina Chaneco, representando as rosas espiraladas. A rosa mística, flor, alma, a rosa que é representante do amor espiritual. A rosa é um instrumento de cura que nos auxilia a equilibrar a energia do corpo físico, emocional e mental. Contribui, portanto, na elevação da nossa vibração. A rosa nos auxilia no despertar do nosso caminho espiritual e a fortalecer a nossa esfera espiritual individual, reverberando na esfera espiritual coletiva. A rosa é espiral, como a dança, a arte e a poesia. E as rosas espiraladas é um círculo de mulheres que dançam. A transformação através do movimento. A ferramenta do desenvolvimento, que é a arte, o movimento da expressão do ser. E nós vamos falar mais sobre isso com elas agora. Prazer imenso tê-las aqui com a gente no estúdio, Charlene e Maria Cristina. Muito boa tarde para vocês, meninas. Boa tarde. Eu acho que eu até me emocionei aqui com essa entrada. Você gostou? Nossa, mãe do céu. É lindo. Lindo o que você falou. E é isso, né? E eu vi, através de ti, eu acho que reforçou ainda mais o que eu acredito. Muito obrigada. Só por essa entrada já valeu. Que bom. Eu fico muito feliz e eu também senti, né? Quando a gente vê essas palavras bonitas, nós transformamos em ação, não é verdade? Exatamente isso. É? Exatamente então, isso. Vamos conversar um pouquinho. Dá um oi, Maria Cristina. Oi, boa tarde, Carla. Boa tarde para todos os ouvintes, né? Acho que é muito bacana a gente poder ouvir essas palavras na tua voz, né? Nada como uma pessoa Você que não transmite. Se emocionou, gente do céu, eu aqui. É muito lindo, de verdade. Eu gosto muito dessa energia do ser. Também Sim. me conecto muito com todas as energias ao meu redor. Me conecto muito, Charlene. E vamos conversar um pouquinho, está acontecendo muita coisa boa, vai acontecer, né? Vai, com certeza. Vai, com certeza. Acontece todos os dias, mas vai acontecer coisas especiais. Coisas especiais. Então você, por favor, nos conte sobre essas coisas espirituais que nós queremos muito ouvir. Bom, primeiro, as rosas, como você falou, são um círculo de mulheres que dançam, né? Então, a gente vem se encontrando há algum tempo e para fazer com que esse movimento, essa transformação cresça cada vez mais, a gente acaba gerando alguns movimentos, como apresentações, como intervenções artísticas, e esse que eu falei que vai ter agora, que é especial, é um festival de arte e cultura cigana, que a gente vai elaborar, e o nome dele, a edição, esse ano, é Iló, que significa alma. 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 A gente falou sobre a alma, porque as rosas espiraladas não é só a dança, ela transmite tudo ao nosso ser. Exato. Ela é uma forma de terapia também, não é, Charlene? Sim, exatamente isso. A intenção das rosas é que a gente, através da arte e da cultura, da dança cigana, mas também com esse olhar terapêutico, né, para que as mulheres, elas tenham as mulheres devem de conviver com mulheres, né? Me confirmei, né? A gente precisa. E trazer esse olhar do círculo realmente, né? É uma coisa tão antiga e às vezes a gente pensa, um círculo de mulheres, vão falar sobre o quê? Sobre vida, sobre desenvolvimento pessoal, desenvolvimento espiritual, sobre dança. Falta muito isso em muitos grupos, não é? Falta, porque às vezes a gente fica preso na técnica e esquece o fundamental, que é a alma. A alma. Tá aí, então. Vamos falar sobre alma, vamos ver e vamos sentir essa energia de vocês nesse 8º simpósio do Contestado, né? O simpósio eu participei agora. Você participou? Isso, o simpósio eu fui levar uma mensagem, né,
Ele foi semana passada em Florianópolis, na FAED da UDESC, né, na parte das humanas, né? E eu fui falar sobre a religiosidade e sobre a fé dos ciganos, né? Desmistificar um pouquinho. Eu acho que eu fui tentar trazer um olhar sobre isso, né? Para dizer que os ciganos em si não são espíritos, como a gente vê em algumas religiosidades, né? Que trazem a entidade cigana, mas também trazer essa parte mística, esse olhar que os ciganos trabalham também, né? A gente fala que o cigano em si é um ser mágico por natureza. Existe inclusive um livro que fala, né, ciganos, filhos mágicos da mãe natureza, relatando isso que você falou, né, sobre essa parte espiritual, né, ou seja, essa energia, essa coisa que as pessoas não veem, mas está ali presente o tempo todo. Isso, eu concordo, está presente ali o tempo todo, né? Isso. E quem tiver oportunidade, então, que gosta da leitura, que gosta, tem essa curiosidade de conhecer mais culturas, porque é muito importante conhecer, né? Sim. Porque às vezes nós prejulgamos tantas coisas, não é isso, Charlene? É verdade. Eu acho que o papel importante das rosas através da arte e da cultura e participando também, fazendo essa participação no simpósio, foi trazer isso, né? Porque ele era um simpósio de matrizes africanas e indígenas. E eu era a única representante cigana. Isso, a única representante daqui que foi de União da Vitória. Gente, e dentro do simpósio inteiro eu fui a única representante cigana. Garanto que os olhinhos todos brilharam lá, né? As pessoas diziam que ficar perto de mim elas já sentiam energia, que elas sentiam uma mágica, elas diziam que a minha presença era muito forte lá. Foi bem diferente, bem diferenciado mesmo essa participação. Você sabe que essas pequenas coisas que acontecem às vezes justamente são chamadas dessas energias? Sim, né? Porque assim, eu entendi que o movimento que eles fazem nesses simpósios, que é um movimento científico, digamos assim, mas que eles estão trazendo exatamente isso, esse olhar da espiritualidade, da fé, e dizendo, gente, tem como a gente caminhar junto com a ciência também, né? E eles já estão organizados. E eu fui a primeira aí. Então, no documento final, foi-se incluído agora os ciganos. Aí a Maria Cris pode dizer que pela visão sistêmica da inclusão, né? Sim, a gente vê muito preconceito na realidade, né? E nas nossas conversas, né? Nesses nossos diálogos, a gente sempre acaba percebendo como tem pessoas que são descendentes de ciganos que não imaginam, porque nós somos, a maior parte das pessoas aqui da nossa região são imigrantes, né? Uhum. Descendentes de imigrantes. vários lugares. Sim, e muitos são ciganos. Só que por conta desse preconceito, eu acredito que ficou escondido, né? Ficou, de uma certa forma, excluído da nossa história. E quando você honra a tua ancestralidade, quando você reconhece as tuas origens, você toma o teu lugar ali naquele meio e você tem força para você ir para a tua vida. Exato. Sistemicamente falando, é um olhar assim, a grosso modo. Então, reconhecer isso, né? Incluir nessa questão do contestado. A gente é fruto, né, do que restou. Então, saber que existiu essa história, que ela foi incluída e que isso está no nível científico, né? A ciência ela é muito importante porque ela desmistifica, ela deixa de lado o preconceito e ela faz com que a gente estude aprofundadamente, né? Então, eu acredito que a saída da Charlene para lá, para participar desse simpósio, vai trazer bons frutos, né? Ontem a gente estava conversando, né? O científico, assim, particularmente me atrai, porque é onde a gente consegue fazer as pessoas terem um olhar de respeito para aquilo que está sendo dito. Então, e como a gente precisa disso, né? Sim, com respeito, né? E tirar os preconceitos, como a gente falou. Uma oportunidade para você que gosta de conhecer, que precisa, porque muitas coisas nós repetimos aqui. Quantas coisas nós julgamos sem conhecer? Sem conhecer. Sem conhecimento, né? Exatamente. Então, isso. que bacana. Vamos falar um pouquinho mais agora do Festival de Arte Cigana. Vamos! Então, o Festival de Artes Ciganas, a gente está indo para a 4ª edição. O bacana é que cada edição a gente traz inovações. Então, ele começou como um festival pequeno de dança, uma mostra de dança,
O segundo ano a gente tentou fazer um slow, mesmo tipo de slow food, que é aquela coisa lenta, a gente tentou fazer um festival lento, devagarzinho, para as pessoas, porque foi na virada do ano, então a gente sabe que virada do ano é loucura, essas coisas assim, e a gente trabalhou o slow já com as pessoas. Dá para ir mais calma, dá para frear, Slow. calma. É slow motion. É? Mais conhecido como slow motion. E Eu parando, devagar, quase parando. E no né? terceiro, daí, a gente já trouxe a parte da musicalidade, né? Trouxe poesia também. Então, cada edição a gente vem transformando. Falando em transformação, né? Nossa arte é a transformação o tempo todo. Então, a gente vem transformando ele também. E nesse aqui agora a gente também tem bastante novidades. Opa. Então, ano passado a gente recebeu o apoio da comunidade cigana. Então, eles realmente dizendo, não, vai lá e faz, né? Que é o que a Maria Cris falou. Sim. Da importância. Mas comunidade cigana a nível nacional. Isso. Né? Isso. Entenda não o micro, o macro. Isso. Saímos da fronteira de Porto União, União da Vitória, e entendemos que é um apoio da comunidade cigana a nível nacional e que é grande. Né? Verdade. Um alô, um beijo para a comunidade nossa cigana que está ouvindo agora. Sim. E gratidão, né? Gratidão. Quando é? Então, e esse ano vai ser online, né? Online. Está acontecendo online, a nossa ideia é transformar em presencial. Então, a nossa meta, né, é conseguir fazer com que ele saia do online e vire presencial. Esse ano a gente vai, final de semana do 10 e 11 de agosto, a gente vai se apresentar em Curitiba, no Memorial Curitiba, junto com a cigana Khaled Tenia, minha amiga. Ela sempre tem um espaço lá que a gente divide, né? A gente compartilha. E lá a gente fala sobre o festival, se apresenta, né? Junto com ela. Sim. E no outro dia, a gente retorna no domingo e na segunda-feira acontece online. Então, são atividades juntas, né? Porque ela passou de madrinha, agora ela é nossa curadora. Então, esse ano a gente vai trazer ciganos dançando mesmo. Fora nós que somos professora, né, vamos trazer as alunas, mas esse ano a gente vai trazer a comunidade. Fora o apoio do ano passado, esse ano a comunidade vem junto com a gente. Gente, que maravilhoso! Sim. E, gente, isso é para todo mundo. Para todo mundo. Não é uma exclusividade. Não. E é justamente a inclusão. É a inclusão, a união, é justamente mostrar para as pessoas que dá para fazer junto. Quem está agora ouvindo pensa, poxa vida, eu gostaria tanto de participar. Como é que faz? Como é que faz para entrar em contato com vocês? Olha, se for União da Vitória, vem fazer aula comigo, né, no coletivo Templo de Ser. Onde fica? Ele fica na Max Schwartz, 180, no bairro São Bernardo. Muito bem. Isso. Porque essa hora, assim, poxa, tem tantas pessoas que estão pensando agora, poxa vida, eu não conheço, já ouvi falar. Dá para falar o Instagram? Claro! Então, claro! Tem dois, né? Tem o Instagram do @coletivo Templo de Ser, que daí é toda a coletividade, nós temos terapeutas trabalhando com a Maria Cris lá. Então, é o nosso coletivo do bem viver. A gente acredita que terapeuta, antes de ser terapeuta, ele é um artista, porque ele precisa saber tocar a alma das pessoas. Né? Então, é o coletivo de terapeutas e artistas que trabalham para o bem viver das pessoas. Maria Cristina, fala um pouquinho sobre o seu trabalho. Então, Carla, eu, honrando, né, a minha origem, eu sou fisioterapeuta há 19 anos. Mas essas terapias, as terapias integrativas, sistêmicas, elas foram surgindo, e a questão da espiritualidade também, concomitante à área da saúde, né? Esse desejo de olhar de uma forma integral para as pessoas, né? Então, hoje eu sou fisioterapeuta, mas eu também sou terapeuta no coletivo Templo de Ser. E trabalho com constelação familiar, com reiki, com outras terapias energéticas também, né? Então, a dança em si, ela trouxe um desenvolvimento muito bacana. Era algo assim que eu nunca imaginei, que faria dança, né? Hoje eu já tenho 41 anos, acho que faz 2 anos, né? Já que eu estou representando as rosas, né? São mulheres de todas as idades. De todas as idades. A mais velha tem mais de 70 anos. 77. E a mais jovem? Você? Acho que eu sou o bebê hoje, mas você já teve,
Acho que já acho. teve de 30 e poucos anos, né? Então, falando nessa parte, nesse olhar terapêutico, é o desenvolvimento do ser realmente, é o reconhecimento de quem você é, das tuas potencialidades, do teu desafio interno, de você reconhecer a dança como uma expressão que vem desde o nosso nascimento. E vocês né? estão vendo alguém que não tinha dançado, né? Não, nunca. Eu nunca tinha dançado. A música faz parte da vida desde pequena, né? Então, aprender a tocar um instrumento musical já é algo que está na família desde criança, mas dançar não. Então, foi um desafio? Foi. Mas eu digo assim que para o desenvolvimento pessoal é muito bom. Terapeuticamente falando, é excelente você se reconhecer nesse ambiente da dança, mas você reconhecer nas suas limitações. Não, ninguém está ali para fazer uma performance. A gente está ali superando o nosso próprio desafio interno. É sempre ser a melhor versão de si mesmo, né? Então, o que a gente trabalha dentro do círculo, né? Esse não é nem um empoderamento, é um poder pessoal, que eu sempre falo. É a mulher olhar para si, são diferentes corpos dançando. Então, a primeira coisa que eu mostro para elas é que a minha dança jamais vai ser igual a delas e a gente jamais vai se comparar lá dentro. Porque são corpos dançando, são estruturas dançando. E a minha interpretação de vida é diferente delas. Isso. Cada um é especial como é. Exatamente. Nós precisamos aflorar Isso. esse ser que nós somos, o nosso universo. O nosso. Não nos sentirmos sufocados, deixados de lado, ou problemas que a gente tenha, aquelas frustrações. A gente pode trabalhar essas coisas, né? Não se sentir afastado, porque às vezes a gente se sente afastado, né? Parece que a gente não se encaixa, né? Exato. E eu acho que, assim, a arte e a cultura cigana, ela traz muito isso. Porque para apresentação, ok, a gente trabalha coreografias desde que de forma coletiva, então a construção não é minha. Né? Eu não sou uma prof de escola de dança, eu estou lá no meio interagindo com elas, a gente faz construção coletivas lá dentro. Mas dentro dessa perspectiva de olhar a alma, de se enxergar, a gente trabalha muito e muito. Isso, eu olho para ela e começo a dar risada. Porque essa coisa dos ciganos que eles dançam, né? Sim, É e é a alma lindo. dançando. E é isso a gente trabalha lá. É né? muito tirar, lindo. extrair essa dança. Então, ela se torna uma dança diferente de uma dança extremamente técnica. Porque eu falo, ali possui uma alma dançando. Uma alma em si. Nossa, gente, que tudo, né? E você tem mais um recadinho para dar pra gente, né, Charlene? Tenho mais um recadinho. Você tem. Tenho. Você tem. Conta pra gente, dá uma pincelada aí de um recadinho que a gente falou em off aqui, por favor, que a gente precisa. Que é uma coisa bem interessante. Me lembre, por favor. Qual dos recadinhos? Nossa última conversinha sobre as origens. Sobre as origens. Sobre os tropeiros. Verdade, verdade, perdão. Ao vivo, sim. É tanta coisa. Se desse, a gente ficava o dia inteiro falando aqui. Então, dentro das pesquisas, como a Maria Cris falou a parte do científico, então a gente sempre precisa buscar referências bibliográficas, né? E eu falo através do olhar da comunidade e não de um olhar de pesquisa de livros. Então, eu sempre vou buscar a comunidade e dizer, alguém já escreveu sobre tal assunto e eu consegui um representante cigano que tinha escrito e remonta a nossa história. E isso que é muito importante. A história do Paraná, do Sul, de Santa Catarina e principalmente da região do Contestado. Então, os ciganos de origem calé, né, que a gente fala da nacionalidade, que são os que vieram oriundos da Espanha, historicamente eles se chamam de tropeiros. Então, foi essa a minha reflexão que eu fui levar nesse simpósio. Quem são essas pessoas que caminhavam, passavam, fazendo as tropeadas, levando para um lado e para o outro, né? E que fundaram, inclusive, a União da Vitória, né? E eles se autodenominam como tropeiros. Aí entra aquela coisa da inclusão, de a gente reolhar e remontar a nossa história. Reolhar a história com outros olhos. Com os outros olhos. Com um olhar de entendimento, de aceitação, né? De aceitar a história como ela é. Isso é muito importante. E a gente começar a incluir, porque existe uma invisibilidade muito grande perante os ciganos. Se você pegar livros, por exemplo, que ensinam,
dificilmente conta uma história sobre ciganos, né? Então, didaticamente falando, a nível de estudo, né? Então, a gente está remontando essa história para que no futuro eles estejam lá. E vão estar, né? Com certeza. Com certeza. E vocês vão vir aqui contar essa história pra gente. Vamos, sempre Com que você chamar, a gente vem. O mais legal é que, assim, quando você faz uma provocação no meio que é científico, entre pesquisadores, eles vão tentar confirmar. Sim. Eles vão pesquisar, porque é o desafio, né? É o que instiga o cientista a buscar algo mais, né? A pessoa que publica artigos, que escreve livros. Quando vem uma informação dessas, aparentemente para nós aqui é algo, tá, beleza, tropeiro, cigano, mas lá eu tenho certeza que tem muita gente procurando em livro, procurando até em árvore genealógica. Sim, né? aconteceu. De onde vieram essas pessoas? Né? Eu fico imaginando, se a gente vê, né, uma história da guerra e sabe que os ciganos foram perseguidos, eles existiam na Europa. E nós somos imigrantes que vieram de lá, né? Descendentes desses imigrantes. Aonde foram parar? Quantos nomes foram modificados? É isso que eu ia comentar. Né? Você modificou quantas pessoas precisaram, né? Naquela época, em várias épocas da história, Sim. principalmente épocas de guerra, né? Para sobreviver. Mudar um nome para sobreviver. Para poder sobreviver. E, por exemplo, se eram ciganos, a gente sabe que muitos degradados de Portugal eram ciganos. Então, eles não eram bem-quistos, né? Eles iam falar que eles eram quando vinham para o Brasil? Não. Aqui era vida nova, né? Então, é esse entendimento que a gente está trazendo para as pessoas, de olhar e remontar essa história. Quem eram, por exemplo, pegando de um grupo de lá, que era das caboclas, que encerraram, inclusive, o simpósio. E quando elas escutaram a minha história, e elas são um povo que estão lá na mesma terra desde a Guerra do Contestado, então é um povo de resistência, né? E ela olhou para mim e ela falou assim, Charlene, você tem razão. As tropas que passavam, as pessoas não tinham pele da Europa. Era um povo um pouco mais escuro, sim, e eles só passavam aqui. Ela falou, você tem razão, vamos estudar também. Então, lá nesse grupo, onde é um grupo de caboclos, eles mesmos falaram, a gente também quer olhar para isso. Fantástico! E nós queremos acompanhar toda essa história. Eu acho que a minha missão lá foi essa, né? E a minha missão... Abriu esse leque. Isso. Levar uma provocação. Literalmente. Levar uma provocação. E também, para quê? Para que cada vez mais faça sentido o festival de arte e cultura cigana que eu faço, que já é alguma coisa honrando a minha ancestralidade, né? E para que as pessoas vão dançar com a gente e conhecer um pouquinho mais, né? Se abrir para essas novas possibilidades, né? Não é só dança, é questão da cultura também, né? Explorar todo esse ambiente cultural, explorar essa musicalidade, essas potencialidades que a gente tem e que muitas vezes nem imagina, né? Que pode desenvolver. Então, é um convite, né, Charlene? É um convite. É um pouco convite. Exatamente isso. Meninas, muito obrigada. Tá muito bom esse papo. Só que a gente vai ter que fazer o seguinte, vamos marcar outra vez, a gente volta para continuar esse papo. Sim, porque a pesquisa continua, né? A pesquisa continua. Então, o Festival de Arte Cigana, gente, se prepara dias 12 de agosto. Vai ser pela minha plataforma, meu canal do YouTube, @Ninfa do Amor. Charlene Amarante, terapeuta de alma musical e dançante, e a Maria Cristianeco, aqui com a gente representando as Rosas Espiraladas. Muito obrigada, gratidão por este momento nosso aqui no estúdio, por essa energia boa, positiva, tá? Que foi muito maravilhoso. E serão sempre bem-vindas aqui com a gente. Gratidão, tá bom? E gratidão a todos que nos ouviram. E um abraço para as rosas, né? Sim. Já que eu vim representando elas, Isso. Deixa eu honrar todas elas. Um abraço, gratidão pela confiança, né? Sempre, né? Com certeza. Sim. E você, ouvinte massa, está interessado aí? Entre em contato com elas. Uma grande oportunidade para novas experiências na sua vida.